O setor de saúde lida com desafios diários e gravíssimos em relação à cybersecurity. E então hoje nós vamos conversar com o Wilson Aquiles, da Funcional, sobre como ele enfrentou parte desses desafios num case de sucesso com a Thales. Hoje estamos aqui com o Wilson, como a Regina já falou. Vamos falar um pouco sobre a Funcional, o case de sucesso da Thales. Bom, vamos iniciar com o primeiro bloco, contando um pouquinho sobre as questões a ser resolvidas. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Suzana. Boa tarde, Regina. Vamos falar um pouquinho do projeto lá que foi feito entre a Thales e a Funcional. Funcional é uma empresa de 23 anos. Hoje nós temos mais de 15 mil vidas que gerenciamos lá dentro do setor de saúde e dos nossos bancos de dados. Temos uma rede de 48 mil farmácias e atendemos mais de 350 indústrias, entre grandes indústrias, né, tanto americanas como europeias. Que beleza. Então, você conta pra gente, Wilson, qual era o principal gap em relação à cibersegurança que fez vocês procurarem a Thales? Ótimo. O nosso maior desafio era como fazer com que esses dados eles pudessem ficar criptografados, que eles ficassem protegidos, né? Porque hoje, naquele momento, a gente já tinha toda uma proteção perimetral ali, antivírus, backup, firewalls, mas a gente não tinha o mais importante, que é como tokenizar e criptografar a base de dados, né? Tanto as estruturadas como as não estruturadas no nosso ambiente. Então a gente precisava de uma solução que ela fosse robusta, né, de um fornecedor ou de um fabricante que fosse reconhecido tanto nacionalmente como internacionalmente. E a gente precisava de uma solução que pudesse ser implementada muito rápido e que não mexesse num legado de quase 25 anos de tecnologia já embarcada naquele ambiente. Que legal. Se não me engano, foi a solução CipherTrust, né, que vocês contrataram. Perfeito. E como é que ela se encaixa nesse cenário? Quais foram as funcionalidades específicas que vocês identificaram nessa solução que atendesse a demanda da Funcional? Suzana, a gente precisava de uma solução, né, que ela fosse holística, né? Ela não podia, porque como eu disse, a gente tem 25 anos, né? É um legado de 25 de história. Então a gente tem aplicações que têm 25 anos e tem aplicações que tinham 1 ano naquele momento. Então a gente precisava de uma solução que ela pudesse atender as várias linguagens de desenvolvimento que a gente tem na empresa, que atendesse os diversos bancos de dados que a gente tem na empresa também. E aí a gente saiu procurando soluções no mercado. Então a gente trouxe 2 outras, né? Na verdade, começamos com 2 outros concorrentes, né, da Thales, a Micro Focus e a Oracle. E a gente, ou seja, a Thales foi a zebra, ela chegou no último momento. E resolveu tudo. É aquele cavalo azarão. Exato, né? Foi o azarão. Porque, na verdade, esse projeto começou lá com a área de compliance e a gente chegou depois com uma insegurança da informação. E aí, o que acontece? A gente conhecia a Thales já do mercado financeiro. Né? No mercado financeiro, eles dominam mais de 90% desse mercado financeiro brasileiro e mundial. Hoje é dominado pela Thales. Então, a gente pensou, poxa, por que não trazer a Thales, né, nesse mercado de saúde, né, que é um mercado que ainda ela não tinha? Então, a gente trouxe a Thales, né, o cavalo azarão, como a Suzana disse. E a gente precisava atender 4 requisitos, né? Ela precisava ser uma solução, de novo, holística. Ela precisava ser uma solução de fácil implementação, porque parte desse código é muito antigo, ia ter dificuldade de poder fazer isso. Ela precisava encaixar dentro do meu business case, né? Porque a gente estava em março, não tinha orçamento para aquilo, então aquilo precisava encaixar, então precisava de um parceiro não só tecnológico, mas um parceiro financeiro que nos ajudasse naquela implantação. E por último, precisava atender a LGPD. Né? A gente, só lembrando, quando a gente fez a implementação, foi quando a LGPD de fato ela passou a valer, né? E a gente tinha lá que rapidamente implantar isso. Então, a gente tinha 4 meses para implantar isso. E aí, esses foram os diferenciais para a gente poder falar com a Thales e eles toparam esse primeiro desafio. Quando foi isso, hein? Isso foi no meio de 2022, na verdade. Foi em março de 2022, né? E a gente precisava passar por esse processo de RFP com eles e precisava implantar até o final do ano. De 2022. Ô Wilson, você falou
por que vocês escolheram a Thales, mas eu queria que você especificasse para a gente quais eram os requisitos que uma solução deveria ter para poder te atender. Porque o mundo de saúde é bem diferente, né? Verdade, do que a Regina. gente está acostumado a ver, né, Suzana? Finanças e comércio, porque é altamente regulado como financeiro, né? Perfeito. Gina, de fato, eu acho que assim, como eu estava dizendo, assim, o mais importante era que precisava ser uma solução que ela não tivesse presa a nenhuma tecnologia. Ela deveria olhar para qualquer tecnologia e se encaixar. Ela precisava ser uma solução que não pudesse depender muito de desenvolvimentos novos, que a gente não tinha nem tempo e nem financeiramente estava preparado para poder movimentar todos os sistemas que a gente tinha. E ela precisava atender tanto a GPDR, porque os nossos clientes, a maioria, estão na Europa, e precisava atender também no Brasil, que a gente está aqui na LGPD. E quando a gente olha, né, para esses requisitos, a Thales foi a única que nos trouxe atendia todos esses requisitos. Ou seja, uma solução robusta de um fabricante, de um fornecedor reconhecido, né, mundialmente, que atendia tanto a parte do ponto de vista legal e atendia também as nossas necessidades ali, tanto financeiras como de estrutura, de uma estrutura antiga que a gente tinha. Então a Thales foi a única que nos atendeu naquele momento. Tá ótimo. Então, eu vou te fazer uma pergunta agora que tem uma série de questões no meio dela. E aí você vai cortar ela, quebrar ela em várias coisas para a gente poder entender. Tá bom. Quais foram as principais funcionalidades que auxiliam, tá, a solução da Cypher, que auxilia a proteção dos dados em repouso, em trânsito, em ambiente de saúde? Primeiro você explica o que é solução de dados em repouso e em trânsito. Tá bom. Depois você me diz como que a solução da Cypher, da Thales, resolve isso. Tá bom. Então vamos lá. A solução da Thales, a Cypher Trust, né, ela tem 3 módulos. Né? Ela tem um módulo que a gente chama de tokenização, ela tem um módulo de gerenciamento, que é o CTM, então tem o CTS, que faz a tokenização, o CTM, que faz o gerenciamento das chaves, e o CTE, que faz toda a parte de criptografia de dados não estruturados. E a gente precisava implementar esses 3. E como é que ele funciona? A gente precisa tanto tokenizar ou criptografar os dados que eles estão repouso, ou seja, dentro dos nossos bancos de dados, e também os que estão em planilha. Né? Hoje a gente tem muitos dados, como a gente trabalha com a parte tanto com a parte de Health Analytics, né? Ou seja, toda a parte de análise de dados de saúde. Esses dados, alguns desses dados estão em buckets, estão de forma não estruturada em arquivos. Né? Então, arquivo pessoal guardado? Arquivos em servidores, mas são arquivos que as pessoas usam colocar e tirar, não é só em base de dados. Eles também estão de forma, a gente chama de não estruturados. Porque quando está em base de dados, eles estão estruturados. Né? Então a gente tem dados estruturados que estão em base de dados e tem dados não estruturados. Então, por exemplo, a empresa de RH manda para a gente um Excel com todos os dados ali de saúde daquela pessoa, da empresa dela. E a gente precisa guardar isso de uma forma criptografada. Né? Então, o módulo que a Cypher Trust da Thales usa é o CTE, que é esse módulo que faz toda a parte de criptografia não estruturada. Então, a gente tem esse módulo que faz toda essa não estruturada. Nós temos o módulo CTE, que faz literalmente a tokenização, e os CTMs. Então, como é que a gente implementou? Hoje a gente é multinuvem, né? Então a gente tem nuvem dos grandes fabricantes, a AWS, que é a Amazon, da Google, GCP, e a Azure, da Microsoft. Além do dado que fica também no on-premises, né? No data center on-premises. Então, o modelo que a gente, junto com a arquitetura, com a engenharia da Thales que foi desenvolvida, é usar a solução da Cypher Trust, que ela consegue garantir todos esses passos que eu disse, né? Então ela consegue garantir tanto a criptografia em base, que está na base, né? Essa criptografia dos dados que eles não são estruturados no Excel ou no Word, que estão dentro de um file share, de um compartilhador de arquivos, e também dos dados que estão em trânsito. Ou seja, toda vez que esse dado ele vem sendo
Transmitido? transmitido, né, nos nossos websites. Então, por exemplo, nosso cliente entra lá e vai digitar lá o CPF, os dados daquele paciente, qual tipo de doença que ele tem, qual tipo de medicamento que ele precisa utilizar. Esses dados eles estão em aberto naquele primeiro momento, então quando eles digitam ali, automaticamente, diretamente no nosso site, ele já passa a estar criptografado desde o início, que ele faz essa digitação, né, através da transmissão, e ele é guardado através da solução da CipherTrust, criptografado nas nossas bases. Entendi. Impossível de ser. Pouco provável. É bastante complexa Robusto. a situação, né? Bastante robusta. Bom, como é que foi esse processo de integração entre a área de TI de vocês, da Funcional, com o ambiente, esse ambiente que você acabou de descrever da Funcional, que é híbrido, que ele tem várias nuvens, multinuvem, que tem vários tipos de dados, que inclui on-premises, que é online e que tem tudo ao mesmo tempo. Legal. Eu vou complementar a pergunta dela. Claro. E como foi o suporte da Thales? Ótimo, perfeito. Então, a gente, né, a gente estava no momento, todas as empresas, todas as indústrias estavam no momento de colocar tudo em nuvem, né? Então a gente também estava em nuvem, né? A gente está em nuvem ainda. Só que a gente estava naquela corrida para qual é a melhor nuvem. Então a gente acabou tendo todas as nuvens. O que, do ponto de vista, quando a gente olha para a tríade da segurança, disponibilidade, confidencialidade e integridade, essa parte de disponibilidade faz todo sentido você não colocar todos os ovos na mesma cesta. É verdade. Né? Só que isso tem um preço. Né? Tanto o preço financeiro de você ter várias nuvens, como o preço operacional de você ficar gerenciando todas essas nuvens ao mesmo tempo, né? Pessoas que têm especialidades distintas. Então a gente precisava de uma solução, que foi que a Thales trouxe, uma solução que ela não podia ser complexa. Ela não podia trazer mais complexidade para o nosso ambiente, já era muito complexo. Então, quando vocês perguntaram como é que foi a implementação, ela foi a gente fez POC, a gente fez todo um trabalho de analisar, mas na verdade o que valeu mesmo foi quando foi implementado, que a gente entendeu que todo aquele POC, todo aquele trabalho que foi feito pela engenharia da Thales faz todo sentido para você aprovar o business case, mas o que vale mesmo é a hora de implementar. Existia uma certa dificuldade, né? Uma certa complexidade de todas essas nuvens. Então, mas o que acontece? A Thales, a equipe dela é uma equipe muito experiente, né? Que conhece o mundo inteiro, já tem vários cases no mundo inteiro. Eles aplicam essa solução não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então a gente teve a oportunidade de ter suporte da Thales não só do Brasil, mas de fora do Brasil, e que já tinham experiências com essa implementação, tanto na Azure, quanto na AWS, quanto na GCP e on-premises. Então isso facilitou muito, né? Porque de novo, né? Você ter um ambiente que já é complexo do ponto de vista operacional, você trazer alguma coisa que traria mais complexidade de implementação, e não, foi um facilitador. Então, foi muito natural ter esse suporte da Thales, tanto no Brasil quanto de fora do Brasil, que dependendo do tipo de módulo, dependendo do tipo de dificuldade que a gente teve ao longo da implantação, né, a gente teve um problema, por exemplo, de formulários que precisavam ser criptografados. E a gente precisou de uma pessoa da Índia, da equipe da Thales, para nos suportar nesse tipo de implementação naquele momento específico. Bom, você falou já da escolha, já falamos da escolha, da implementação, agora vamos para os resultados. Os resultados. Poxa, esse é o mais importante, né? O que você destaca depois da aplicação estar funcionando? Na funcional. Olha, a gente pode garantir o seguinte: no primeiro momento, a gente precisava de um resultado muito rápido. Então, precisava de 4 meses para implementar, a gente precisava de um resultado muito rápido. Por que a gente precisava de um resultado muito rápido? Hoje a gente é auditado por a gente tem mais de 20 auditorias ao longo do ano. Nossa! Porque a gente empresa? A minha empresa. Porque como a gente tem 350 indústrias que a gente trabalha, então essas indústrias, elas ao longo do ano, elas nos auditam. Né? E aí todo tipo de auditoria, vai desde auditoria de dados de saúde, farmacovigilância, né? Porque como a gente está falando de medicamento, de como esse medicamento é passado para o cliente, né? Para o paciente, né? Que no nosso caso é paciente, passado para o paciente. Então a gente é auditado de todos os regulamentos que tem que ter. Então,
para passar por todas as auditorias, a gente precisava, não bastava ter uma segurança de firewall, uma segurança tradicional de antivírus, uma segurança de DLP, que a gente tem todas essas seguranças lá dentro, né? Não bastava ter uma equipe especializada em segurança da informação, equipe especializada em compliance. A gente precisava também de uma solução que ela garantisse que o dado ele estava, de fato, criptografado, que esse dado estava tokenizado, né? Porque a gente usa a solução da Cypher, diferente de uma criptografia, a criptografia, se você tiver o dado e tiver a chave, você consegue descriptografar. Sim. Quando você está falando de tokenização, é diferente, é um token. Então esse dado já não é uma criptografia normal, né? É uma criptografia tokenizada. Então você precisa do dado, você precisa do token e você precisa da solução da Thales. Então a gente precisava de uma solução que fosse desse nível, uma solução de alto nível, né, que garantisse uma segurança dos dados e que a gente pudesse dizer isso nas nossas auditorias para poder facilitar o nosso tempo, para poder adiantar as auditorias. E isso foi no primeiro, né, na largada, né, que a gente chama no mato alto, para cortar o mato alto, foi essencial. Porque quando a gente dizia, olha, seu dado está criptografado, seu dado está tokenizado, com uma solução da Thales, né, de uma empresa multinacional, uma empresa que é reconhecida mundialmente pelas soluções de segurança, da qualidade de segurança que ela traz. Automaticamente a gente já baixava vários itens que estavam ali para poderem ser questionados. Então isso já foi o primeiro ganho na largada. O segundo ganho que a gente foi importantíssimo para a gente, quando a gente foi a mercado nas RFPs, os nossos concorrentes não têm criptografia, não têm tokenização. Então, quando eu chegava no mercado e dizia, olha, na RFP, tá certo, tem isso, tem aquilo, mas você tem hoje uma tokenização, seus dados hoje, você tem certeza da segurança dos seus dados? Seus dados hoje estão tokenizados no seu fornecedor atual? Aqueles questionamentos antes da Exato, é RFI, né? Normalmente vem RFI, depois é RFP. Então, quando passava para RFP, eles respondiam, não tem, mas o que é isso? Então, isso gerava uma curiosidade e com isso a gente trouxe pelo menos dois grandes clientes, duas grandes indústrias farmacêuticas para dentro da funcional. Né? Resultado da vinda da solução da Thales. Resultado da vinda de uma solução robusta que não tinha na concorrência. Ou seja, além do resultado operacional, você tem resultado financeiro. Né? Exato, a gente teve resultado de novos negócios, né? O que é parte essencial do nosso negócio. E por último, e não mais importante, que na verdade é o nosso primeiro objetivo, a gente ficou compliance, né? A gente hoje é certificado pela Bureau Veritas, né? Que é uma empresa de 100 e tantos anos, né? Que faz, que tem renome, né? É muito importante do ponto de vista de auditoria. Hoje a gente tem hoje uma certificação da Bureau Veritas que fala justamente sobre compliance LGPD. E, sem dúvida nenhuma, né, tem vários pré-requisitos dentro dessa auditoria que vêm justamente da criptografia, né? Ou da falta dela. No nosso caso, como temos, a gente elimina muitos daqueles riscos e vulnerabilidades que poderiam ser entraves ali na nossa auditoria. Então, esse é um grande benefício, foi um grande benefício. Então, pelo menos 3 grandes benefícios que a gente trouxe, né? Novos negócios, compliance com os negócios antigos e manter a garantia dos nossos clientes, né, quando a gente está falando de dados de saúde, que estão num ambiente mais seguro, que estão num ambiente criptografado. Você falou que, em determinado momento, vocês precisaram do suporte até da Índia, na Thales, né? Sim. Como que foi essa integração com a equipe de TI da Funcional? Como é que vocês chegaram à necessidade de um técnico de fora do Brasil? Como foi trazida essa solução de trazer essa pessoa para falar sobre isso ou para ajudar no processo com a Thales? Como é que foi essa Olha, integração? Suzane, eu acho assim, eu acho que a gente pode dividir assim, quando a gente fala da nossa equipe, né, de TI dentro da Funcional, eu acho que o maior medo que gerou, eu acho que a maior preocupação que gerou não foi técnica. É engraçado isso, né? Não foi uma preocupação técnica. Foi como? Foi uma preocupação operacional e das pessoas de banco de dados, por exemplo, não poderem, a partir daquele momento, fazer uma query e ter aqueles dados, porque eles não estavam mais em texto claro, eles passavam a criptografia. Então, houve muito mais um trabalho de convencimento da equipe técnica interna de que aquilo não seria um problema para eles, né? Que eles não perderiam o trabalho, que eles não perderiam a oportunidade de estar trabalhando, do que, de fato, um problema técnico. Sem dúvida nenhuma, esse momento que a gente precisou de um apoio, de um suporte da equipe da Índia, ele foi essencial para o término
de uma etapa que era uma criptografia de uma estrutura que não estava conseguindo uma solução no primeiro momento diretamente com a solução da Thales. Mas eu acho que foi, quando você fala da equipe de TI dentro da Funcional, eu acho que como já tem uma experiência muito grande a equipe da Thales, né, nesse processo, do ponto de vista técnico foi muito simples, não foi nada muito difícil. Eu acho que nosso maior desafio, de fato, foi de convencimento de que eles não perderiam o poder, né? E, pelo contrário, a partir daquele momento, eles estariam muito mais livres para poder ficarem despreocupados de amanhã se tem um vazamento daquele dado, se aquele dado de alguma forma ele é comprometido, que eles estivessem envolvidos naquele tipo de ocorrência. Então, só que isso demorou um pouco, até eles entenderem como é que funcionava, demorou um pouco. Então, acho que esse foi o maior dificuldade, né? Maior barreira que a gente enfrentou, mas ao mesmo tempo, sem a equipe de TI, não seria possível traduzir aquilo que o negócio precisava e desenvolver a solução junto com a Thales, né? Apesar da solução ser através de API, ou seja, ela é muito bem estruturada, ela é muito standard, né? Então, para fazer o desenvolvimento daquilo é muito fácil, é um modelo muito fácil. Fácil e rápido, né? Fácil, tinha que ser rápido. Qual é a sua percepção hoje do momento que vocês vivem agora para um momento antes dessa implementação? Quer dizer, você olha assim e fala assim, nossa, como é que a gente vivia assim? Como é que é essa sensação? Eu acho que a sensação de todo gerente de segurança da informação, né, é aquela sensação de que você dorme todo dia preocupado, né, aonde que vai acontecer o seu incidente de segurança, né? Eu acho que esse é uma coisa que que o mercado tem ficado claro, né, a quantidade de burnout, a quantidade de profissionais que têm adoecido, porque é uma preocupação genuína, legítima. E a solução, quando você pensa em tokenização, né, e poucos às vezes pensam nisso, né, porque alguns pensam, é uma solução muito cara, é uma solução muito difícil de implementar, é uma solução porque o meu ambiente é muito antigo, não vai conseguir fazer. Então, essas soluções, essas preocupações, eu acho que elas diminuem, né, elas são mitigadas quando você tem a criptografia. Porque a partir desse momento, se esse dado... porque o que é mais importante que a gente tem é o dado. Se esse dado ele não está reconhecível, ele não pode ser usado tanto pelo hacker, não pode ser usado no vazamento, ele deixa de ser uma preocupação a menos, né? E de verdade, né? Toda preocupação a menos que a gente tem é um presente, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que se eu fosse dizer hoje a gente olhando para o mercado, né? Hoje eu convivo com vários grupos de segurança da informação, né? Tanto dentro do Brasil quanto fora, né? Da ISACA, que é uma instituição que eu pertenço, que a gente fala o tempo todo sobre segurança da informação. Eu pertenço a vários grupos da Índia sobre segurança da informação. E eu acho que uma preocupação a menos é você ter um dado que as pessoas querem aquele dado. A partir do momento que aquele dado ele perde o valor porque ele está criptografado, que ele está tokenizado, é menos um problema para se preocupar. Bom, nós estamos já chegando no final, tá? E a gente gostaria, Wilson, que você falasse um pouquinho da Funcional, como é que ela é estruturada, qual é o negócio dela. Tá. A Funcional é uma empresa, a Funcional Health Tech é uma empresa de 25 anos de mercado, é uma empresa que trabalha com as grandes indústrias farmacêuticas, né? Então, todas as indústrias grandes farmacêuticas mundiais que a gente conhece, tanto as europeias como as americanas, em grande sua maioria, hoje somos nossos clientes. Além de tudo, a gente tem um negócio que são... a gente suporta todas as redes de farmácias do Brasil, então são mais de 48 mil farmácias hoje no nosso ambiente. É muita coisa. Muita coisa. Hoje a gente tem mais de 50 milhões de transações ano, né, nos nossos ambientes, no nosso transacional, que a gente chama de transacional, o nosso ambiente que a gente transaciona com as farmácias. E a gente hoje trabalha com mais de 13 milhões de vidas no Brasil, né? Então, hoje a gente tem na nossa base de dados mais de 3 milhões de vidas que a gente, no dia a dia, tem que proteger e tem que tratar. E nós estamos falando de pessoas que têm alguma comorbidade, alguma
doença, né? Que são dados ali, que são dados de saúde, né? Que são dados que a gente sabe que tem uma legislação, né? Que hoje, né, controla, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas que são dados muito sensíveis, que nós estamos falando de pessoas que estão passando, que são vulneráveis, né, naquele momento, e que esses dados precisam ficar protegidos. Então, a Funcional, ela hoje é uma desenvolvedora de soluções para o mundo para tecnologia do setor da área de saúde. Exato. Wilson, nós agradecemos muitíssimo sua participação aqui no Crypto ID, no nosso ID Talk, e também a nossa audiência, a gente agradece muito, né, Suzana? Bom, é isso. Curta, compartilhe, ligue o sininho de notificações e faça parte da nossa comunidade ID Talk para saber de mais informações e novidades sobre segurança da informação. E mais uma vez, Muito agradecendo, obrigada. queria saber se você gostou da nossa entrevista. Regina e Suzana, foi maravilhoso, foi muito bom estar aqui no ID Talk. É muito descontraído aqui, foi muito gostoso poder falar disso aqui. E é muito importante a gente continuar falando sobre a importância da segurança da informação, né? Porque a gente está falando de como proteger os nossos negócios, como a gente fazer mais negócios, ter negócios com qualidade, ter negócios com segurança. Então, eu acho que é muito importante o trabalho que tem sido feito por vocês aqui. E agradeço muito por estar aqui hoje e poder falar com vocês sobre esse assunto tão gostoso. Deixa eu só retomar uma coisa. Quanto tempo você terminou a sua implementação? Tem 2 anos. Então, você imagine que há 2 anos você não tinha uma segurança de criptografia como você tem hoje. Então, muitas vezes a gente acha que o assunto já se esgotou, que todo mundo já está acompanhando com tantos eventos, né, Suzana? Tanta coisa. E, na verdade, o quanto é importante a gente reforçar. Muito obrigada por você lembrar isso para a gente. Que né? bom. Eu que agradeço, Regina. Eu agradeço, Suzana. Obrigada.